Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Senhor presidente, eu fiz a minha inscrição para discutir a medida provisória 241, e que ela dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração penitenciária estadual, nos termos do inciso 9º do artigo 19 da Constituição Estadual. Senhor presidente, no nossa Constituição Federal, no artigo 37, a Constituição Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, dos municípios, é regida e obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E a investidura em cargo público ou emprego depende da aprovação prévia em concurso público. Então vejam, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal do nosso Estado, do nosso país, que é bem clara, que para investidura em cargo público há necessidade de concurso público. E quando o governador Flávio Dino assumiu o governo do Estado, e no seu primeiro pronunciamento, no dia 1º de janeiro, no Palácio dos Leões, ele destacou, ressaltou a importância da administração pública, a importância dos servidores públicos para a administração pública, a valorização do servidor público. E destacou naquele momento, deputada Graça Paz, que iria realizar concurso público para várias áreas. E anunciou na época um grande déficit, uma grande carência, uma grande necessidade que o Estado do Maranhão tinha à época, e que permanece, que era o concurso na área de saúde, por exemplo. O último concurso na área de saúde, só para você ter ideia, foi em 1993. Há 24 anos. E o que o governador fez até o presente momento, quase 3 anos de governo, passou por cima do que ele havia falado no ato da posse. E o que ele tem feito? Contratações temporárias, contratações precárias, seletivas. Mas vou trazer para um recorte local. Vou trazer para a pauta da discussão na manhã de hoje, que é essa medida provisória. A medida provisória dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração penitenciária estadual. Ora, senhores. Fazer uma contratação temporária, uma contratação precária, uma seletivação para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, já é contraditório do que ele anunciou quando assumiu o governo do Estado. Mas, deputado Adriano Sarney, é uma atividade atípica. O trabalho na penitenciária ou nas penitenciárias, no sistema prisional, há necessidade de um treinamento, há necessidade de um curso, há necessidade de cuidados e atenção totalmente especial. E o governador Flávio Dino já teve tempo suficiente, em quase 3 anos de governo, para realizar concurso público. O deputado Bira questionou, quer ocupar a tribuna, o nosso posicionamento, se somos contra ou a favor a medida provisória. Sou contra a medida provisória em tela. Contra por quê? Porque nós temos aqui na medida provisória, jogado no ralo, jogado no chão, o que justificaria a medida provisória. Qual o caráter emergencial dessa medida provisória? Qual a urgência dessa medida provisória? Já que o governo, deputado Adriano Sarney, teve tempo suficiente para a realização de concurso público e não fez, de forma irresponsável, de forma desatenciosa, não fez em tempo hábil. E aí o que justifica uma medida provisória para a contratação temporária, para um prazo determinado, de mão de obra
para trabalhar no sistema prisional do Estado do Maranhão. E fica a pergunta ao governo do Estado, o que justifica? E vamos mais uma vez bater na mesma tecla, usurpando as nossas atribuições regulamentares, regimentais, constitucionais. 25 medidas provisórias só em 2017. Só no presente Diário Oficial, são 9 medidas provisórias. E, deputado Adriano, eu comentei na discussão anterior que a quantidade de medidas provisórias, retirando a nossa atribuição de legislar, usurpando os nossos poderes, é melhor fechar esta casa. A Assembleia Legislativa está se transformando num puxadinho do Palácio. Nós não podemos permitir isso. E mais ainda, projetos de lei de autoria do deputado Adriano Sarney, deputado César Pires, deputado Eduardo Braide, dos deputados desta casa, não são sancionados pelo governo do Estado. São boicotados pelo governo do Estado. São barrados pelo governo do Estado. Passam pela apreciação na CCJ, deputado Marcos Barros, projetos de lei que foram estudados, que foram exauridos nas comissões, recebe o parecer favorável e depois não recebe a sanção do governo do Estado. E o governo do Estado submete à elevada deliberação de Vossa Excelência o texto da presente medida provisória, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do âmbito da administração. Deputado Marcos Barros, eu pergunto, deputada Andréa Murá, qual a excepcional interesse do governo do Estado em mandar uma medida provisória para a contratação temporária, para a contratação de servidores, de mão de obra para o sistema prisional? Por que o governo do Estado não fez, em 3 anos, a realização de concurso público? Tendo em vista a delicada situação do sistema de segurança do Estado e do sistema prisional. Deputado Souza Neto, nós chamamos a atenção para as várias fugas nos 3 anos de governo Flávio Dino. Derrubaram o muro. Foram mais de 30 fugas. E até hoje, uma fuga que não foi explicada. Se houve participação de servidores, se houve participação do sistema prisional, então o sistema prisional que é delicado, um sistema prisional que requer cuidados, e não é através de medida provisória, senhores deputados, senhores pares, que vamos solucionar a situação do sistema prisional do Estado do Maranhão. E é por isso que o deputado Wellington é contra essa medida provisória. E já faço a solicitação no bloco independente, deputado Marcos Barros, com argumentos. Não estou sendo contra só por ser contra. Estamos sendo contra com os argumentos necessários. O governo do Estado do Maranhão teve tempo suficiente para elaborar um projeto, encaminhar esta casa, para que nós possamos apreciar, para que nós possamos aprovar o projeto de lei e a criação de concurso público para o sistema prisional no Estado do Maranhão. O governador Flávio Dino, no seu artigo 1º, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, deputado Marcos Barros, eu pergunto, cadê o planejamento do Estado? Ao assumir o governo do Estado em janeiro de 2015, e não fez nenhum planejamento. Já se passaram quase 3 anos e não tem planejamento. Como que já se passaram quase 3 anos e agora ele vem com essa lorota, com essa medida provisória, solicitando a necessidade temporária e excepcional interesse público para a administração penitenciária estadual, para efetuar a contratação de pessoal por tempo indeterminado, nas condições e prazos previstos nessa medida provisória. Considera-se necessidade provisória de excepcional interesse público a contratação de auxiliares, técnicos, no âmbito do sistema penitenciário, desde que não existam candidatos aprovados em concurso público,
devidamente habilitados. Ora, como que o governo editou medida provisória, traz para esta casa, e ele acusa o próprio golpe, a falta de planejamento para com a administração pública. O respeito à Constituição Federal, no seu artigo 37, que é bem claro a necessidade... Deputado. Vou concluir, senhor presidente. Obrigado, agradeço. Vou concluir. Na Constituição Federal, no seu artigo 37, que ela é bem clara, quando ela diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. E é por isso que somos contra essa medida provisória, que essa medida provisória é um engodo. Deputado Marcos Barros, essa medida provisória é um engodo, uma enganação e um tapa-buraco. Um tapa-buraco porque o governo do Estado teve tempo suficiente para realizar concurso público, para fazer com que a administração pública do Estado do Maranhão não necessitasse, nesse momento, de mais edição, de mais uma medida provisória. É o que tinha para o momento, senhor presidente.